Olá, tudo bem? Meu nome é Emanuele Rios, sou professora, psicóloga e pedagoga, trabalho com crianças e adolescentes, também sou mestre em cognição e linguagem e o nosso objetivo aqui é atingir um público muito específico, um público de concursantes das mais diversas carreiras públicas, carreiras em prefeituras, concursos em tribunais de justiça e outros tribunais, defensorias públicas, secretarias de segurança pública e tantos outros. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é cobrado nessas e em tantas outras carreiras, sempre é muito cobrado, sempre é muito solicitado. É uma lei que, embora não seja novidade, ela ainda tem muito a ser explorada, há muito a ser entendida, e nós compreendemos, nós percebemos que é uma grande dificuldade por parte de muitos profissionais psicólogos, assistentes sociais, profissionais de carreira policial, profissionais formados em várias áreas que não passam pelo hábito da legislação, da leitura e interpretação de leis, e que aí tem uma grande dificuldade de entender essa lei para um concurso público, para um certame. E o nosso objetivo aqui é acabar com esse problema, solucionar esse problema, te ajudar a solucionar esse problema, tendo um método, usando uma linguagem bastante simples, bastante objetiva, mais acessível possível para que você possa entender daquilo que estamos tratando e perceber que há pontos mais importantes a serem estudados. Trata-se de uma lei extensa, uma lei densa, mas que ela pode ser bastante simplificada e é isso que vamos fazer aqui. Então vamos lá. Para nós entendermos um pouquinho da realidade, de como chegamos até aqui, precisamos fazer uma incursão breve na história. Até o século XX, início do século XX, não tínhamos um conceito da infância e da adolescência como temos hoje, não compreendíamos o adolescente e a criança como os compreendemos hoje. Bem, a criança era cuidada só nos seus primeiros anos de vida, era alimentada, era cuidada no seio da sua família por muito pouco tempo e numa tenra idade ainda, essa criança ela começava a participar da vida social do adulto, participar de atividades do adulto, participar da rotina da casa, da rotina da família ou do ambiente em que vivia como um adulto. Não se tinha preocupação com a escolarização, com uma educação formal, não se tinha tanta preocupação com a saúde dessas crianças e desses adolescentes, não se entendia, na verdade, dessa necessidade. E muito jovem ainda, a criança e o adolescente já estavam no mercado de trabalho, já estavam voltados para o mercado de trabalho. Na verdade, se transformavam em adultos em miniatura. Mas era uma visão que tinha o seu contexto, que tinha toda a sua explicação, que não nos cabe, neste momento, entender. Bem, a gente começa no Brasil a se preocupar com isso já próximo de 1930, quando se começa a discutir a questão das crianças, principalmente filhos de proletários, crianças abandonadas, menores na rua, adolescentes infratores, e isso começa a gerar problemas sociais, e desses problemas sociais vem uma preocupação de se normatizar essas situações irregulares. O que faremos agora que temos essas crianças e esses adolescentes, esse público específico, que causam um problema social, que incomoda a sociedade e que precisamos ter uma destinação para isso. Daí se cria o primeiro Código de Menor do Brasil. Esse código, muito conhecido como Código Melo Matos, ele é de 1927 e ele vem exatamente tratar da questão
da situação irregular, da criança ou adolescente em situação irregular. Mais especificamente, ele fala de delinquentes e de crianças abandonadas. O que faremos? Você já deve ter ouvido falar, é muito comum no Brasil, a roda dos enjeitados. A gente vê que até a instauração desse código, até a promulgação desse primeiro código, era muito comum durante séculos, no século XIX, início do século XX, que as crianças fossem abandonadas, os bebês, quando nasciam, fossem abandonados por falta de condição da família, da mãe, de criar, de acolher esse bebê e se responsabilizar por ele. E aí havia um mecanismo importante falar que nesse momento a igreja tem um fim social, a igreja tem uma importância nesse cenário aí no país, que tem esse caráter assistencialista nesse momento. E instituições religiosas, principalmente, começam a acolher essas crianças que são abandonadas nas famosas rodas dos enjeitados, em que as crianças são ali deixadas por aqueles que a abandonavam, que não eram identificados, e que eram acolhidos normalmente por uma religiosa, por alguma entidade assistencial, e que ficava com essas crianças nos primeiros anos. Depois essas crianças eram mandadas para internatos, para asilos, para instituições. Havia uma preocupação que se profissionalizasse, que se aproveitasse logo esse adolescente no mercado de trabalho. E o Código Melo Matos, ele vem a proibir essas rodas, de forma que essas crianças tenham que começar a ser mandadas para instituições formais. E é obrigado o seu registro. Então, a gente já percebe um avanço na história em relação a isso, mas esse caráter ainda é muito restrito. Trata-se de um público ainda bastante restrito. Era um código voltado apenas para os adolescentes e as crianças em situação irregular, ou seja, aqueles abandonados e aqueles que cometiam as infrações. E que, portanto, eram problemas sociais sérios à época. Esse código, ele tem sua validade até 1979, quando ele é revogado porque é criado um outro código, agora ainda mais repressivo, com caráter ainda mais correcional, mais voltado para o adolescente, é o Código de Menor de 1979. Esse código, o principal avanço dele é criar a famosa Funabem, e depois dela várias outras instituições surgem, que é para recolher, na verdade, e internar o adolescente com um fim repressivo, com um fim correcional e não educativo, não inclusivo. Continuamos falando de uma doutrina da criança e do adolescente em situação irregular, uma doutrina da situação irregular. Já passado um período de ditadura no país e também decorrente de muitos acordos internacionais do Brasil com outros países, começa-se a pensar na possibilidade de criar um estatuto, de criar uma legislação específica para a criança e para o adolescente, mas de forma mais ampla, que abranja toda criança e todo adolescente do país e que não tenha esse caráter repressivo correcional, e sim inclusivo, educativo, socioeducativo. É daí que nasce o ECA. Na verdade, os direitos sociais da criança e do adolescente, eles já vêm elencados, eles já vêm exemplificados no artigo 227 da Constituição Cidadã, a Constituição de 88, que muda totalmente após o cenário histórico de ditadura,
uma legislação pós-ditadura, uma Constituição que é considerada uma das melhores do mundo e que vai já vai exemplificar os direitos principais dessa criança e desse adolescente, que é educação, saúde, lazer, liberdade e outras, como veremos no ECA. Portanto, é esse artigo da Constituição de 88 que vai ser o pilar, que vai ser a base ou uma das bases para a constituição do ECA. O ECA ele vai surgir de legisladores, da sociedade civil, sob forma de entidades, de reunião de grupos da sociedade civil e também de trabalhadores da própria FUNABEM, criada no código anterior, pois se exigia uma nova postura em relação a esse público. Temos agora um Brasil diferente, uma situação política diferente e, portanto, que demanda políticas públicas diferentes para esse grupo que fora, desde então, destituído de seus direitos, que não fora contemplado em direitos especiais. O que se entende com o Estatuto é que precisamos ter uma legislação diferente porque temos um público diferente. Entendemos agora que a criança e o adolescente são pessoas numa situação peculiar, numa situação especial. São pessoas numa situação especial de desenvolvimento. Desenvolvimento físico, cognitivo, social, emocional. E por isso elas precisam ser protegidas, ter os seus direitos garantidos, assegurados também de uma forma diferenciada das demais legislações. Quem esse Estatuto da Criança e do Adolescente vai abarcar? Vai abraçar? Vai abraçar todos os menores de 18 anos. Os de 0 a 12 anos são aqueles que serão considerados crianças, 12 anos incompletos. A partir de 12 anos até os seus 18 anos, consideramos adolescente. É esse público que será o alvo do Estatuto da Criança e do Adolescente. É interessante falar isso, porque isso é cobrado como letra de lei em muitos certames, em muitas provas, exatamente, e tem ainda muita gente que se confunde um pouco. Então, de 0 a 12 anos, incompletos, criança. A partir da data em que faz 12 anos e os 18 anos, adolescente. De forma excepcional, o ECA também vai se estender a pessoas até 21 anos, em duas situações específicas. A situação de internação, como medida socioeducativa, se o adolescente estiver em cumprimento ao fazer 18 anos, ele vai cumprir até o seu final, mas o prazo máximo é a data do seu aniversário de 21 anos. Essa é uma das situações que mais é cobrada e que se cai bastante nos certames. Fica a dica, essa é uma pegadinha de prova. 21 anos, sim, pode ser, até 21 anos, sim, pode ser abraçado, pode ser garantizada pelo ECA. Bem, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele é dividido em 2 livros, como disse anteriormente, é uma lei extensa, uma lei densa. Ele se divide em 2 livros. O primeiro livro é o que mais focaremos daqui por diante. É o livro que fala sobre as garantias, os sistemas de garantias dos direitos. Vem muito bem elencados todos os direitos e a quem eles se destinam. O segundo livro já vai falar sobre os órgãos e os procedimentos, ou seja, como faremos valer, como faremos de fato a garantia desses direitos preconizados. Também é interessante falar que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele também vai tratar dos deveres, seja da criança, seja do adolescente. Não trata só dos direitos, mas sim dos deveres e do que acontece
com o não cumprimento desses deveres, a medidas, né, protetivas e a medidas socioeducativas para os adolescentes que deverão ser cumpridas e que há todo um procedimento para isso. O Estatuto da Criança e do Adolescente, portanto, prevê que haja um sistema de garantia de direitos, de que esses direitos sejam efetivados. É interessante falar, e você deve aí estar se questionando agora. Vemos muitas situações do não cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, do não cumprimento da lei. Vemos isso na prática, vemos isso na mídia, vemos isso quando trabalhamos principalmente com crianças e adolescentes, que esses direitos e também esses deveres, eles, por mais que estejam normatizados, eles ainda não são colocados em prática totalmente. Mas a segunda dica que eu deixo para você, concursando: não seguir, não se oriente, não oriente seus estudos por aquilo que você vê, vivencia, ouve falar e até vê na mídia, vê ocorrer na mídia o que o concurso quer, o que a banca quer que você saiba, é o que a lei prevê. O que você precisa saber na sua prova é o que a lei prevê. Portanto, a gente precisa fazer um exercício de nos despirmos das situações reais, de nos despirmos das situações que temos visto e que fogem à regra, que fogem à regulamentação, porque a gente precisa se calcar, nós precisamos nos embasar no conhecimento legal, na letra da lei e em sua interpretação, e não no que temos visto, para que a gente evite confusões na hora de responder as questões de prova. Isso é uma dica que não deve ser ignorada. Portanto, nós agradecemos sua atenção e te esperamos logo em breve. Obrigada.